Para que serve um sermão? Qual é o objetivo de um sermão, né? E o professor falou assim que o sermão ele serve para duas coisas. Não sei se você já ouviu essa frase. Para confortar os perturbados e perturbar os confortados. Tá? Então, se você está perturbado nessa manhã, a palavra de Deus ela vai confortar você, de alguma maneira. E se você está confortável demais, tranquilo, indiferente, a palavra de Deus ela vem o quê? Perturbar. É hora de se movimentar, é hora de buscar Deus em primeiro lugar. Eu não sei a sua realidade, mas eu sei que de alguma maneira Deus, através da sua palavra, Ele quer falar no meu coração e no seu coração também. Eu quero fazer um convite muito especial. A partir do na primeira semana, primeiro final de semana, dia 2 de julho, nós teremos uma semana jovem aqui. Vai ser falado um pouco sobre isso no final, nos anúncios. Mas eu queria fortalecer você com esse convite, tá? Vão ter vários pregadores, vários pastores aqui da igreja, também da Novo Tempo, e cada noite é um que estará apresentando uma mensagem especial aqui. Então, do dia 2, se eu não estiver enganado, até dia 9. A Gabi está aqui? Gabi, que é a diretora jovem, 2 a 9. 2 a 9, Gabi, ela vai falar um pouco mais sobre isso, mas você é convidado para estar aqui, então, todas as noites, tá? E realmente vai ser uma bênção para cada um de nós. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu queria começar com uma pergunta para você. E a pergunta tem a ver com o tema de hoje. Você já pensou, em algum momento na sua vida, em abandonar tudo? Sumir? Eu acho que a maioria já teve essa vontade. Desistir? Deixa eu usar um termo bem popular aqui. Meter o pé no balde, chutar o balde. Já teve vontade de fazer isso? E eu acredito que grande parte de nós já teve essa vontade, por inúmeras razões. Você teve vontade de se matar, às vezes. Acontece isso, tem gente que tem essa vontade, de morrer. Uma vez eu estava numa igreja e um irmão falou assim para mim, pastor, no distrito que eu estava, pastor, eu fiz uma cova hoje, um buraco de 5 metros. E lá em casa os problemas estão tão grandes que deu vontade de ficar dentro daquele buraco lá, escondido naquele lugar. Eu achei até estranho aquilo, mas me chamou a atenção a vontade dele de fugir dos problemas. E eu creio que alguns de nós, ou muitos de nós, já tivemos vontade em algum momento de fugir dos problemas e sumir. Por várias questões, familiares, espirituais. Às vezes uma luta interna que você tem, você não consegue vencer e você fala assim, a minha vontade era sumir. Não consigo. Tenho buscado a Deus, tenho orado, tenho batalhado, ou por questões financeiras, questões pessoais, falta de um trabalho, seja qual for, mas em algum momento eu creio que muitos de nós já tivemos vontade de fugir do ambiente que a gente está ali, como se fosse a solução para os nossos problemas. Se existe alguém que não deixava e fazia com que as pessoas não pensassem em desanimar, esse alguém é quem? Você sabe quem que é? Pode me ajudar? Jesus. A Bíblia menciona, e eu gosto muito do que Ellen White menciona também, que Jesus, ele era tão espetacular que as pessoas, quando chegavam perto dele, elas, se estavam desanimadas, elas se animavam. Se elas estavam desesperançosas, elas viam esperança. Se elas viam a morte, Jesus ressuscitava. Se elas estavam doentes, Jesus dava cura. Se elas eram aprisionadas, Jesus libertava. As crianças olhavam para Jesus, e me chama muita atenção isso, que Ellen White menciona que elas viam Jesus pregando, imagine Jesus pregando, e elas iam para casa e imitavam a entonação de voz de Jesus e os gestos de Jesus. De tão impressionante que era Jesus. Jesus, ele motivava as pessoas. Eram intelectuais da época, eram crianças, e as pessoas falavam assim, olha, existe esperança, com esse homem existe, eu não posso desanimar, eu não posso desistir. Essa é uma face de Jesus que muitas pessoas ainda hoje têm buscado. E eu não sei se você vê até essa igreja hoje, ou se você se tornou um cristão ou um adventista, por essa face de Jesus. Muita gente procura muitas igrejas aí dizendo o seguinte, olha, Jesus, ele é a solução. Jesus, ele vai resolver os meus problemas. Jesus é aquele que vai
trazer de volta o meu emprego, a minha esperança, a minha saúde. E muitos de nós, quem sabe, buscamos a Jesus por essas razões. Mas eu queria que você olhasse nessa manhã uma outra face de Jesus, um outro lado de Jesus. Um lado de Jesus é o lado da esperança. É o lado que diz assim, olha, não tem nada de ruim que possa acontecer com você se você estiver ao lado de Jesus. Esse é um lado. Mas existe um outro lado também. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo 6. Quando as pessoas estavam desanimadas, elas buscavam Jesus, e Jesus era a esperança, Jesus era o ânimo. Porém, esse texto aqui é um texto forte. E antes de nós lermos, eu queria que mais uma vez, que se possível você fechasse seus olhos para nós orarmos a Deus e pedirmos que Deus fale ao nosso coração através da palavra dele agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós abrimos a Tua palavra e nela existem verdades que de alguma maneira o Senhor quer que caiam dentro do nosso coração. Nos ajude a abrirmos a nossa mente agora e o nosso coração para entendermos aquilo que se aplica a cada um de nós. Nos abençoe e nos torne diferente a cada dia através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. João, capítulo 6, verso 54. Capítulo 6, versículo 54. Jesus sempre pregava de esperança. Só que nesse verso a gente começa a ver algo diferente. João 6,54 diz assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse texto Jesus começa a falar tanto para os discípulos quanto para uma grande multidão. E ele diz assim: carne e sangue, ressurreição, último dia. Carne e sangue na Bíblia significa dor, sofrimento, lágrimas, luta, desafio. Ressurreição, eu pergunto para você o seguinte: para alguém ser ressuscitado, primeiro ele tem que acontecer o que com ele, com essa pessoa? Tem que morrer. Jesus começa a falar primeiro de esperança, amor, solução para os problemas. Depois ele muda o discurso, ele começa a falar sobre dor, sobre lágrimas, sobre morte e sobre ressurreição. E essa mensagem bíblica que Jesus começa a mudar, ela começou a impactar e impressionar as pessoas. E ela muitas vezes impacta a mim e a você hoje também. E olha o que diz o verso 56. Eu queria que você continuasse com o texto aberto no capítulo 6 de João. A partir do verso 55, diz assim: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E o verso 56 é bem forte, diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode o ouvir? Olha o que a Bíblia diz. Os discípulos começaram a olhar para Jesus e falaram assim: peraí, Senhor, até hoje o Senhor pregou só sobre esperança. Quem que vai ter coragem de começar a enfrentar isso que o Senhor está falando? Dor, sofrimento, lágrimas, separação, morte. Essa semana eu recebi uma notícia por 2 meios diferentes de uma jovenzinha de 6 anos, alguns aqui viram pela internet, quem sabe, uma menina de 6 aninhos, que depois dos pais terem tomado uma decisão, acho que o pastor Ivan estava pregando em Uberlândia, daí os pais tomaram a decisão para batismo, chegaram em casa, a menininha de 6 anos caiu, bateu a cabeça, está em estado gravíssimo na UTI. Saiu, faleceu hoje. Não sabia disso. Seguir a Jesus é dor, lágrimas, morte.
E Jesus começou a dizer: olha, eu prego esperança, mas não é fácil me seguir. E os discípulos começam a dizer: Senhor, peraí, essa mensagem é muito forte. E olha o que diz o verso 66. Verso 66. À vista disto, quantos? Poucos ou muitos? Muitos dos seus discípulos o quê? O abandonaram e já não andaram com ele. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa do IBGE, dizendo assim que o último IBGE, o último censo do IBGE, 2012, que 85% da população brasileira diz que é cristã. 85%. Agora eu pergunto para você o seguinte: será? Será que são cristãs mesmo? O que é ser cristão? Ser cristão nem sempre é viver bons momentos. Nem sempre é você chegar na igreja e dizer: Senhor, me liberte. Senhor, resolva os meus problemas. Jesus quis dizer o seguinte: ser cristão às vezes é passar por dor, por lágrimas, por morte, por sofrimento, por lutas. Existia uma grande multidão seguindo a Jesus. De repente a Bíblia diz assim, que essa grande multidão começou a abandonar Jesus. E no verso seguinte, verso 67 diz assim: então perguntou Jesus aos quantos? De uma grande multidão, irmãos, sobraram quantos? 12. De uma grande multidão. 12 corajosos. 12 vitoriosos. 12 homens que disseram o seguinte: olha, vai doer. Vão ter lágrimas. Vai ter sofrimento. Vão ter desafios. Mas eu vou continuar ao lado de Jesus. E eu queria que você já começasse a pensar em você, como um cristão. Porque muitas vezes a gente vem na igreja, confortavelmente, a gente olha para Jesus como aquele que soluciona os nossos problemas, mas Jesus começa a dizer para mim e para você nessa manhã o seguinte: nem sempre vai ser assim. Tem uma frase que eu guardo no meu coração, eu vou ser sincero, eu não gosto dessa frase, mas ela é verdadeira. Nesse mundo, ou você passou, ou você está passando, ou você vai passar por problemas. Ninguém escapa. E o final de tudo nessa vida é o quê? Até Jesus voltar? É a morte. Seja você um cristão ou não. Mas a Bíblia diz assim que os cristãos, eles começam a ter esse desafio naquele momento. E a continuação do verso 67, eu vou ler novamente com você, o verso inteiro, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, mas eu queria que você entendesse que não sou eu que estou fazendo essa pergunta, mas Jesus fazendo essa pergunta para você. A grande multidão começa a abandonar Jesus, sobram então quantos? 12. E Jesus olha para os 12 e faz a seguinte pergunta: alguém de vocês quer ir embora também? Olha, Jesus, aquele que sempre abraçava e acolhia, ele chega para os 12 discípulos, 12 apóstolos e fala assim: se vocês quiserem ir embora é agora, porque não é fácil me seguir não. Deixa eu fazer essa pergunta para você aqui. E até agora ninguém fez isso. Mas Jesus faz essa pergunta para você. Seguir Jesus não é fácil. Se você não quiser seguir Jesus, a porta está aberta agora ali. Alguém quer sair? É isso que Jesus pergunta para mim e para você. Alguém quer desistir? Porque seguir a Jesus não são somente alegrias, festas. Para uma criança de 12 anos, de 5 anos, de 10 anos, a vida é um parque de diversões. Mas para o verdadeiro cristão, a vida é uma sala de aula. E eu já ouvi isso uma vez. Eu gosto dessa frase. Não é fácil. E Jesus começa a perguntar: alguém quer desistir? E ele pergunta para você nessa manhã aqui: alguém quer desistir? Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu sei que não é fácil seguir a Jesus. Quantas pessoas você já deu estudo bíblico e não estão aqui mais? Lembra de alguém? Quantas pessoas se batizaram e não estão aqui mais? Tivemos 2 batismos, né? Um batismo semana passada, eu não estava aqui. 2 aqui que se batizaram, uma jovenzinha e um adulto. Não é fácil seguir a Jesus.
pessoa começa a estudar a Bíblia, de repente ela chega num ponto que ela fala assim, eu vou ter que renunciar a isso, eu vou ter que abandonar isso. E a pessoa desiste. Quantas pessoas já estiveram sentadas aqui nessa igreja e não estão mais? Porque não é fácil ser um cristão. Porque às vezes dói. Porque às vezes pede renúncia minha e sua. E então na conversa que Jesus tem com os discípulos, Jesus pergunta, vocês querem ir embora? E qual que é a resposta de Pedro, Simão Pedro? Irmãos, essa frase é muito conhecida, um texto conhecido e é muito forte. Verso 68, Pedro responde assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Irmãos, eu vou pedir um favor para vocês aqui, e tomar uma liberdade. Eu queria contar um pouquinho a minha história de vida para vocês aqui, tá? Normalmente os pastores, eles fazem isso nas igrejas dele. Não sei se o pastor Ezequiel já contou a história de vida dele aqui. Ele nasceu na igreja, né? Eu também nasci. Eu não vim do fundo do poço. Já viu aquelas histórias de pastor que veio do fundo do poço e tal, e isso, aquilo, venceu, não tinha nada e chegou e hoje é um pastor vitorioso. Já viu? A minha não tem nada a ver com isso. Pensa numa história sem graça. Sinceramente, meu avô já era adventista, meu pai nasceu na igreja adventista, eu nasci na igreja adventista. E estou aqui. Mas eu queria repartir com vocês, mesmo assim, se vocês me permitirem. Para nós entendermos um pouquinho mais isso aqui. Eu tinha 16 anos, nasci na igreja, comecei a trabalhar na Rádio Novo Tempo, na minha cidade. E de repente, com 19 anos, eu já estudando, fazendo uma outra faculdade, eu senti o chamado de Deus para ser pastor. Meu pai chegou perto de mim e falou assim, filho, larga a mão disso, rapaz. Você sabe, eu acompanho o pastor, dor de cabeça, larga a mão disso, não mexe com isso não. Faz aí eu fazia jornalismo, faz jornalismo, continua fazendo isso aí, não mexe com isso não, pastor. Pai, mas, muito bem, desisti, fui para o NASP, continuei, na verdade, outro curso também. Meu pai falou assim, bom, já que você quer, eu vou te apoiar, né? Então, não é o que eu queria, mas se é isso que você quer, eu vou dar o meu melhor e vou apoiar você. Vou resumir a história para você entender. Só que enquanto eu conto essa história, eu queria que você pensasse numa coisa. Não na minha história. Pensa na sua história. Sabe a sua história? Como você chegou aqui hoje? Como que você fez, a trajetória para você chegar aqui até hoje? Seja a sua história uma grande história ou não. Pensa na sua história, como Deus chamou você. Fui para o colégio, me formei. Fiquei 1 ano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como capelão de escola. 60 alunos formaram, eu e mais 59. Terra do Andinho ali, né, Andinho? 6 meses depois eu morava com um outro pastor, formou comigo. 6 meses depois ele falou assim, Fábio, não dá mais, não quero ser pastor. Ele começou a viver uma vida dupla, solteiro, a gente solteiro, recém-formado, uma vida na igreja, de pregador, auxiliar de uma grande igreja lá. E ele falou assim, não dá para eu mentir mais para a igreja, nem para mim. Eu vou abandonar tudo. 6 meses depois, irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Foi um baque para mim, 6 meses depois, longe de casa, longe da cúpula do colégio interno adventista, longe dos pais. E aquilo começou a me abalar. E olha a diferença de ter um lar cristão e de não ter um lar cristão. Não diria nem cristão, mas um lar com a visão cristã. Eu ligava para meus pais e falava, pai, um desafio aqui, não é fácil não. Meu pai falava assim, filho, Deus está contigo, vai. Deus está cuidando de você. Firme aí, rapaz. Ele ligava para os pais também, que o amavam também. Só que os pais não tinham uma visão cristã. Pai, está difícil aqui, às vezes é desafiador. O que o pai falou para ele? Filho, vem embora, sai daí. Fica com a gente está com você aqui. E nesse processo todo a gente incentivou, ele falou com o presidente da associação, com o líder lá da região. Ele motivou ele a ficar e tal.
2 meses depois, 8 meses de formado, ele falou assim, não dá mais. Voltou para a terra dele, tatuou nas costas o time dele do coração, fez várias tatuagens no corpo, saiu da igreja e falou assim, Fábio, eu saio, mas eu não vou para nenhuma outra, porque não existe outra. Mês passado, depois de 10 anos, ele se rebatizou no mês passado, irmãos. 10 anos depois. Eu saí, vim para onde? Pindamonhangaba. Você conhece Pindamonhangaba, né? Pertinho aqui. Me chamaram, ó, vem para cá, senta tal. Eu fui para Pindamonhangaba. Cheguei em Pindamonhangaba, solteiro. Não existe pastor solteiro na igreja adventista, né? Pelo menos no geral. Precisava casar, solteiro ainda. De repente, olhando ali de olho, tal, aquele negócio todo, normal. E de repente, eu me deparo com uma jovem. Me deparo com essa jovem. E essa igreja tem muito significado para mim. Essa igreja foi há 8 anos atrás, num programa chamado O Caminho. Pastor Fernando Iglesias. Numa noite eu vi ela pela primeira vez aqui. Alguém participou do caminho aqui, só para eu saber? Isso. Uns 8 anos atrás, mais ou menos. Estava eu sentadinho ali, de repente, minha esposa, a Carol, senta ali. Ela não gosta que eu conte essa parte da história, mas eu vou ter que contar. Ela está aqui. Muito bem. E eu fiquei ali, será que ela vai querer ser mesmo esposa de pastor? Porque, né? E eu falei assim, eu vou inventar, irmãos, vou inventar um teste. Olha só. E eu fiz esse teste com ela, eu me lembro. No Habib's, lá na esquina, perto do centro ali, sentei com ela e falei, olha, Carol, sou solteiro, estou aqui em Pindamonhangaba, me fizeram um chamado para ir para a África, ser missionário na África, e tem que ser daqui 1 mês, e tem que ser casado. E eu esperando uma resposta dela, né? Eu falei assim, bom, se ela falar que vai, ela é doida. Se ela não falar que ela não vai também, eu já descarto, porque então nem sei o que eu quero, na verdade, a resposta. Eu quero que ela fale que vai orar, né? E ela respondeu para mim, falou assim, olha, a resposta dela me surpreendeu bastante, falou assim, se for da vontade de Deus, eu vou. Assim, se for da vontade de Deus. E ela me respondeu aquilo, eu falei, bom, eu acho que é ela. Né? E estamos aí, juntos aí, com os meninos, vocês conhecem. Os frutos. Só que depois ela ficou brava comigo, que eu contei que era um teste, né? E ela falou assim, não se brinca com isso. Mas tá bom, estamos juntos. Passou o tempo. E eu não quero, não pelos valores, mas por nada, mas ela muito confortavelmente, em Goiânia, com a mãe, concursada no estado, ganhava pelo menos umas 4, 5 vezes mais do que o pastorzinho recém-formado ali. E eu falei assim, você quer ir comigo? Ela fala, vou. Esse é o resumo da história, meio por alto. Mas o chamado de Deus, ele traz 2 implicações. Ou você vai ter que sair do conforto do sofá da sua casa e seguir a Jesus, ou ele vai te tirar do fundo do poço da desgraça, dos vícios, das drogas, do pecado. Mas Jesus chamou você de algum lugar para estar aqui hoje. Jesus chamou você. E Ele chama cada um de nós. E quando Pedro fala assim, Senhor, para onde eu vou? Pedro está querendo dizer o seguinte, olha, eu posso montar uma ONG para salvar o planeta. Isso é ótimo, Senhor Deus. Mas acaba. Eu posso ser o líder de um grande time de futebol no Brasil. Legal. Mas acaba, Senhor. Eu posso ser o vocalista de uma banda de rock famosa mundialmente, ganhar muito dinheiro. Mas acaba, Senhor Deus. Tu tens a vida eterna. E é isso que vale a pena eu seguir. É esse o caminho que o Senhor tem para mim. Nada nesse mundo vale mais a pena, meu irmão, minha irmã, do que seguir a Jesus. E eu sei que muitos aqui já pensaram em desistir. E muitos aqui já pensaram em sair daqui. E eu sei que alguns já saíram, mas estão aqui nessa manhã, louvado seja Deus por isso. Porque aqui é o lugar
onde você tem a vida eterna ao lado de Cristo Jesus, o Senhor. Não há nada que possa realmente fazer a diferença na sua vida, a não ser estar ao lado de Cristo Jesus. Quando eu namorava ainda, uma vez aconteceu um fato comigo, que me chamou a atenção. Eu estava namorando, fui no shopping com a moça, e de repente ela olhou para mim e falou assim: Fábio, eu acho que não vai dar para a gente continuar não. E ela falou assim, sabe por quê? Porque afinal, ela usou a função, a formação dela, ela falou assim, afinal de contas, eu sou, ela falou a função dela, eu sou uma grande função diante da sociedade. E você é pastor, né? Pastor, menosprezou o pastor, acabou comigo ali. Daí eu falei assim, eu me senti um nada. Você imagina você ouvir de uma namorada assim, não dá pra gente continuar junto, afinal de contas eu sou tal, top, e você é pastor. E eu me lembro que me veio à mente um texto de Ellen White, dizendo assim, e eu quero dizer para quem não é pastor e para quem é, que não importa o que você seja. Ela fala assim, não existe funções melhores do que outras para Deus, não existe função melhor que outra para Deus. Não existe trabalho mais digno do que outro para Deus. Mas se existisse, seria a de salvar pessoas para o reino dos céus. Se existisse. Irmãos, daí eu fiquei bravo com ela, viu? Eu falei assim, bom, eu falei isso para ela e falei assim, então, para Deus, se existir uma função melhor que a outra, não é a sua que é melhor que a minha que é melhor que a sua. Fiquei bravo ali, né? Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã, independente de quem você seja, de como você tenha chegado aqui, Deus tem uma missão e um chamado para você. Eu conheci, há uns 4 meses atrás, um senhor, o senhor Gustavo, pedreiro. Ele chegou para mim e falou, pastor, eu construí essa igreja aqui. Essa é a minha função, essa é a minha profissão. Mas o meu chamado, sabe para que é, pastor? Para encher essa igreja aqui. É para isso que Deus me chamou, não importa o que eu esteja fazendo, pastor. A minha profissão e função é essa, mas o meu chamado é para encher de gente aqui. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Independente de quem seja você. Eu me lembro que, ainda no distrito, uma vez nós nos reunimos os pastores, num pequeno grupo pastoral. E um pastor leu um texto de um livro. Pense nisso, eu queria que você pensasse em você agora, na sua história, no seu chamado, no convite que Deus fez para você. E tinha um texto que falava assim, por que você não desistiu de ser pastor ainda? Era o texto ali, a pergunta para a gente refletir no pequeno grupo. Mas transfira para você, por que você não desistiu de ser cristão ainda? Você pode ter inúmeras razões para isso. Por isso, por aquilo, tal. Mas eu tenho uma resposta que eu dei, para mim, ela para mim faz muito sentido. E eu queria que você pensasse nessa resposta para você também. Sabe por que eu não desisti de ser pastor e cristão ainda? Porque eu não tenho problemas, porque cristão não tem problemas. Você sabe que tem, e você sabe que vai continuar tendo. Eu não desisto por uma razão, porque não foi o meu pai que me chamou, nem minha mãe, nem a igreja adventista do 7º dia, nem a divisão sul-americana, nem a Novo Tempo, nem a conferência geral. Sabe quem que me chamou? Deus. Sabe quem que te chamou? Quem que te chamou? Deus te chamou. Não foi a igreja do Jardim América que chamou você. Não foi um programa da TV Novo Tempo que chamou você. Não foi a sua família que já era cristã e chamou você. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus poderoso que conhece a sua história de vida. Ele pessoalmente chegou para você e disse, meu filho e minha filha, eu estou te chamando para uma grande missão. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma história diferente para você. Não importa aonde você estiver. Não importa se você saiu do conforto da sua casa, ou se você saiu do chão. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma missão para você. Não importa se você é empresário, se você é alguém simples diante da sociedade. Se você é pastor ou não é, não importa. Não importa que Deus chamou você para essa missão. E eu queria fazer um convite para você pensar nessa manhã.
Você quer desistir desse chamado? Deus fala o que para mim e para você? Eu tenho a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, ainda que a morte venha sobre um menino de 6 anos que você tenha. Ainda que venha sobre o seu lar a desgraça, não desista, porque Deus chamou você pessoalmente, e Ele vai dar a vida eterna para aqueles permanecerem fiéis até o fim.